Novamente, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. É isso que nós vamos fazer durante o mês de outubro. Nossa missão durante este mês, em especial, em primeiro lugar, é pedir mesmo que Ele entre em nossa casa, que Ele possa entrar em nossa vida, que Ele mexa com as nossas estruturas emocionais, estruturas talvez que não sejam de Deus totalmente, que Ele cure as nossas feridas e que Ele faça um milagre em cada um de nós. Você é convidado, como missão primeira, a ser na vida da sua família um grande milagre. Milagre é algo extraordinário, que provoca uma transformação. Que você seja uma pessoa extraordinária, porque toda pessoa extraordinária, ela provoca transformação onde ela chega. Oh, Padre, é tão difícil. Por isso estamos aqui, para receber esse Espírito de Deus extraordinário, para que a nossa vida não seja só ordinária, mas seja uma vida especial, cheios deste Espírito, com a sabedoria que Ele nos dá, com a fortaleza, contagiar o nosso ambiente. É possível, sim. A minha família, quando eu me converti, passava por um período muito difícil, de brigas, inclusive de separação, posteriormente até de doença. No momento certo, Deus me escolheu, não porque eu era melhor, nem sei por que escolheu, talvez eu fosse o pior de todos, o mais sapeca de todos os 7 filhos que a mãe teve, mas Deus me escolheu num momento assim de espiritualidade. Ele tocou com sua mão e aquela minha vida que era tão ordinária, assim, né? sem muita empolgação, pelo contrário, com tantas dificuldades, foi profundamente transformada e se tornou uma vida extraordinária. Eu me apaixonei pela vida extraordinária de Deus e a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi exatamente isso: leva isso para a tua casa. E foi tão difícil, era tão difícil. Eu achava que eu devia transformá-los falando muito de Deus, de igreja. Aprendi até a tocar violão para tocar música, e eles acharam que eu estava ficando maluco, me chamavam de pastor, disso, daquilo, agora só quer saber de igreja. Até que caiu a ficha de novo, pelo extraordinário de Deus, que não seria com falação, tentando colocar a Bíblia pela boca abaixo, tentando convencê-los à marra, a ir para a paróquia onde eu participava. Não, eu tinha que ser a presença de Deus para eles. Eu tinha que ir à missa, me abastecer, me encher de Deus, porque sozinho eu não iria conseguir. Me encher de Deus e levar esse Deus para os meus. E não é que deu certo? Não foi fácil, repito, mas deu muito certo. Eu orava muito. Aí veio depois a doença da mãe, o câncer, os meus pais já estavam separados, mas foi depois, pela força extraordinária de Deus, que consegui a reconciliação. Conseguimos, né? Nós conseguimos a reconciliação dos meus irmãos com o pai, depois a própria conversão do pai, a reconciliação toda, a união de novo da família, mesmo com uma perda tão significativa. Esse extraordinário de Deus, esta família de Deus espiritual que é a igreja na qual eu entrei, lá naquele bairro, naquela paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, fez com que essa vida pudesse ser uma vida de transformação àquele meu núcleo familiar. Deu um novo sentido. Como foi importante Deus despertar no meu coração a necessidade de orar por minha família. Eu orava muito, ainda hoje rezo muito para que ela supere todas as dificuldades. Eu creio na força da oração, eu creio que tudo pode ser mudado pela força da oração e creio também que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas que não deram certo na minha vida deram certo. Parece ser redundante o que eu falei, mas todas as coisas que não deram certo em minha vida deram certo depois. Em convicção, esta palavra está na Bíblia, a palavra de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Na hora você pode não entender, mesmo sem entender, Senhor, a gente pode dizer para Ele: naquela hora, por que eu perdi um parente? Por que a mãe fez câncer? Por quê? Porque na hora a gente não entende, mas depois você vai entendendo que aquilo, se você ama a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, até uma desgraça, não que Deus mandou câncer,
Não que Deus manda desgraça, não é Deus. Deus não é assim. Ele não manda coisa ruim. Deus não quer que alguém sofra um acidente mortal, que alguém perca um filho tragicamente. Não. Não tire essa... Não, mas se aconteceu algo dentro do ciclo da vida, né? Dentro do ritmo natural da vida, que nos machucou, que foi um grande tormento, se nós perseveramos no amor a Deus, Ele vai transformar aquilo. Ah, que Deus é esse? Então eu tenho que estar unido a Ele, tenho que corresponder. Parece que eu sou meio manipulado, então eu não tenho liberdade. Não, pelo contrário. Porque Deus é a fonte de todo bem, de toda sabedoria, de todo amor. Então se você permanece, não é que Ele exija, você tem que ficar permanecendo. É que Ele sabe que nele você vai ressignificar as coisas que perderam o significado. As coisas que te roubaram a alegria de viver. Ele vai ressignificar até mesmo uma perda, uma separação, uma doença, um problema familiar, o desemprego, seja o que for, Ele vai dar um novo sentido, porque Ele é a fonte de todo sentido. Ele é o sentido da vida. Por isso, aquele que permanece, que ama a Deus, tudo concorre para o bem em sua vida, mesmo uma desgraça. Então, mas como assim amar a Deus? Quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para agradá-la, não é assim? Quando você ama uma pessoa, você quer estar perto daquela pessoa. Você quer agradar, você quer deixá-la feliz, não é assim? Então, amar a Deus é isso, é querer estar perto de Deus. Amar a Deus é querer agradar a Deus, fazer coisas que sejam do agrado de Deus. Isso. Então, se você faz isso, se esforça em tudo para agradar a Deus, se pergunta qual é a vontade de Deus a meu respeito. Deus está contente comigo. Se você gosta de ter momentos com Deus, de lembrar dele de vez em quando, sinal de que você ama a Deus, e você pode ter certeza de que tudo o que te acontecer vai se transformar numa bênção. Repito, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pois bem, aqui nesse primeiro dia, desse desejo de amar a Deus, ou seja, de estar aqui na presença dele, de querer conhecer a vontade dele, para estar mais de acordo com a vontade dele, para a minha vida pessoal e para a vida daqueles que eu amo, nós estamos no primeiro dia e vamos meditar sobre família, laboratório de amor. E o texto que nos é apresentado nesta família maior espiritual, neste laboratório do amor que fazemos toda quarta-feira, não podia ser melhor. Os discípulos veem Jesus Cristo orando. Aí eu me questiono já no primeiro momento, já tem uma mensagem disso. Meu Deus, Jesus, com toda a sabedoria que ele tinha, o Espírito Santo desceu sobre ele, como nós sabemos, né, em forma de pomba lá no Rio Jordão. Ele era o mestre da vida, ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Ele precisava orar. Mas por que ele precisava orar? Claro, é na oração, a oração na verdade é um diálogo, é uma comunhão com Deus. Não deve ser uma obrigação de forma alguma, mas deve ser uma necessidade, como que colocando oxigênio para dentro do nosso cérebro, como que bombeando o sangue do coração para todos os órgãos, enfim, como que os rins filtrando, assim como nós precisamos nos alimentar de comida, de fazer exercício físico, a oração também deve ser uma necessidade. Então nunca pense assim, eu tenho que orar, eu sou obrigado a orar, senão quem sabe não vou para o céu. Não, de forma alguma. É como fazer uma analogia rápida aqui. Como todo mundo sabe que é necessário e que é muito bom fazer exercício físico. Alguém duvida disso? Não. Está mais do que provado pela medicina que exercício físico faz bem para a saúde, te dá vigor, te dá ânimo, ajuda no funcionamento dos teus órgãos, enfim, você tem mais vida quando você faz exercício físico. E você vai no médico, o médico diz para você, você tem que fazer exercício físico. Você sabe que é importante, mas você faz se quiser. E tem pessoas que sabem que é muito importante e nunca fazem exercício físico. A oração é a mesma coisa, é como que um exercício espiritual. É super importante, é fundamental para te dar ânimo, disposição, força, sabedoria, coragem, tudo aquilo que eu falo aqui 1000 vezes. Você faz, eu estou na função do médico, que é o médico espiritual. Você vai no médico lá, o médico diz, faça exercício físico além de tomar o remédio. Eu digo, além de tomar o remédio, a palavra de Deus, faça exercício físico. Durante a semana, ore, converse com Deus. Você vai fazer se você quiser. Esses dias eu recebi um testemunho, um vídeo, do velho
mais bonito do mundo. Ele é assim chamado. Ele tem 80 e poucos anos, é um chinês, e ele se considera o velho mais bonito do mundo, porque ele diz o que as pessoas dizem. E com 80 e poucos anos, ele desfilou, né, lá num desfile de moda, desfilou, ele tem um barbão assim, e o corpo todo sarado, com 80 e poucos anos. Ele falou que com 45 anos, ele determinou, não vou envelhecer. Tinha uma vida totalmente sedentária, ele entrou na academia. Com 55, ele entrou na natação. Com 60, ele entrou numa escola de teatro e montou uma companhia de teatro. Então o homem, ele é todo dinâmico, todo vivo, está com 80 e poucos anos, você não diz. Diz pelos cabelos brancos, mas assim, a disposição que ele tem, a lucidez, a clareza, porque ele determinou algo para a vida dele. Não se deixou levar pelo cansaço, pelas enfermidades, buscou ocupar a cabeça com o teatro, buscou ocupar o corpo e manter o corpo saudável pelo exercício físico. Eu posso dizer e acrescentar, ele como um bom chinês, certamente tem uma vida espiritual fabulosa. Cultive a tua vida espiritual também, faça oração. Foi o que aconteceu no Evangelho de hoje. Essa dica do Mestre da Vida. Ele, sendo filho de Deus, sabia que precisava exercitar. Eu acho que Jesus era um atleta, ele fazia muito exercício físico, porque ele caminhou a Galileia inteira, a Judéia inteira. Quem quiser ir na Terra Santa comigo, ano que vem, vai ver isso. São trechos longos, hoje a gente faz de ônibus, tem trechos que a gente faz o dia todo de ônibus, e Jesus fazia a pé, subiu o Monte Tabor para subir o Monte Tabor. Hoje, de carro, acho que demora 1 hora. É muito alto aquele morro, e ele subia a pé para rezar. Então ele tinha uma disposição física muito grande, mas uma disposição também espiritual maior ainda. Antes, a Bíblia mostra que antes das grandes decisões de Jesus, ou das grandes missões, ele se recolhia para rezar. Olha a grande dica de hoje. Se tens que tomar alguma atitude na tua vida, se tens que resolver alguma coisa muito forte, muito especial, se tens que enfrentar alguém que parece ser um grande gigante, antes de qualquer coisa, dá uma conversadinha com Deus. Ah, padre, mas eu não sei rezar, o que eu peço? Por exemplo, vai ter que ir lá enfrentar uma pessoa, resolver uma situação, ele ajudou. Até nisso ele é bom, né? Até nisso ele nos facilita a vida. Ele sintetizou tudo o que você precisa numa oração chamada Pai Nosso, que é belíssima, que é forte, que é poderosa, uma oração de exorcismo, uma oração que abre caminhos, uma oração de descontaminação e uma oração que traz o que de fato você precisa para ter a musculatura espiritual desenvolvida, sarada, forte, e isso influenciar na tua saúde física, na tua disposição e na saúde mental, emocional dos grupos que você convive, especialmente o teu grupo familiar, a tua família. Olha, quando orares disso, os discípulos chegaram e perceberam, nossa, Jesus é o cara, esse cara é Jesus, e de fato é. Poxa, olha as coisas que ele faz, como as pessoas, multidões gostam de estar perto dele, ele é uma pessoa otimista, ele faz milagres, curas, tem uma palavra que é impressionante, meu Deus, de onde que esse cara tira tanta palavra bonita? Ele que nasceu numa cidadezinha lá, chamada Nazaré, filho de José, um carpinteiro, filha de Maria, dona de casa, como é que pode esse cara, e não passou por universidade, como é que ele tem tanta sabedoria? Aí viram, o segredo dele era a oração. Certa vez alguém chegou perto de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um dos maiores teólogos da Igreja Católica, não, um santo, já está no céu, né? Faz tempo, lá na Idade Média, escreveu Suma Teológica, prova da existência de Deus, tudo. E alguém chegou para São Tomás e perguntou, qual é o teu segredo, Tomás? Como é que você pode ser tão inteligente? Aí ele chamou a pessoa e levou perto de um genuflexório, aquele que a gente se ajoelha, e tinha uma cruz, e lá, é aqui, nessa capelinha, aqui está a minha biblioteca. Aí a outra pessoa, que era Santo Anselmo, um grande santo também, disse, é parecida com a minha. Veja só, então a oração, ela tem um poder fabuloso. Os discípulos chegam para Jesus e, qual é o teu segredo? Ah, está ali, ó, ele ora, ele conversa com Deus, por isso é tão inteligente, por isso é tão sábio, por isso é tão dinâmico. Pedir então, Jesus, ensina-nos a rezar como tu rezas, ensina-nos. Ele disse, olha, é muito simples. Quando rezarem, digo assim, Pai nosso que estás no céu. Pai, chame Deus de Pai, não de patrão, não de carrasco, não de castigador, de Pai. E na língua de Jesus, a palavra Pai é Abba.
que traduzido na verdade é paizinho, papaizinho, é de intimidade. E não é um pai meu, é pai nosso. Então, eu sou irmão das pessoas, dos seres humanos, todos são meus irmãos, porque são filhos do mesmo Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja, que o teu lugar seja reservado de fato na minha vida, Senhor, seja santificado o teu nome na minha vida, para que o meu nome também seja santificado, para que a minha vida seja santificada. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. O que é reino de Deus? O que existe no reino de Deus? Paz, harmonia, solidariedade, fraternidade, igualdade, disposição, felicidade. Quando eu digo, venha, Senhor, o teu reino, eu estou pedindo que venha a mim tudo o que eu preciso e só o que eu preciso para ser feliz. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha vontade. Como é lindo se abandonar na vontade de Deus. Olha o que a oração provoca em nós. Eu confio, Senhor, em Ti. Eu sei que a Tua vontade é a minha felicidade. Assim na terra como é no céu. Eu já falei como que é no céu. No céu é só paz, só coisa boa. Então que aqui na terra seja feita a Tua vontade. Aqui na terra, na minha terra, no meu coração, como já acontece aí no céu. E um dia eu vou vislumbrar. Seja feita a Tua vontade. Na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia, me dai hoje, ou seja, o necessário para cada dia. O pão do amor, o pão do afeto, o pão da paz, o pão da alegria, o pão do ânimo. Então, quando rezares e estiveres precisando de alguma coisa, estou precisando ser curado da depressão, ser curado dessa mágoa, dessa tristeza, pode até trocar a palavra pão por isso. O pão nosso de cada dia, você pede. A alegria nossa de cada dia me dá hoje. A força nossa de cada dia me dá hoje. A compaixão nossa de cada dia nos dá hoje. A misericórdia nos dá hoje. Perdoai, Senhor. Quem de nós não precisa ser perdoado? Quem? Quem de nós? O Papa pede oração por ele todos os dias. Se confessa uma vez por semana. Perdoai, Senhor, os meus pecados, porque nós sabemos o que é certo e muitas vezes fazemos o que é errado. Às vezes não sabemos amar, como eu já falei aqui, como vamos meditar nessas 4 semanas da campanha missionária pelas famílias. Perdoai, Senhor, as ofensas, como eu perdoo. Eu lembro que eu tenho que perdoar também, sempre, 70 vezes 7. Perdoar é um ato inteligente, porque quem não perdoa, toma um veneno achando que vai matar o outro, mas mata a si mesmo. Mata a sua vida espiritual, mata a sua alma, mata os seus sentimentos. Na vida familiar é necessário perdoar sempre, porque o ser humano, ele é falho, ele pode errar, ele pode pisar na bola, ele pode mentir de vez em quando, né? Pode acontecer isso, ele pode ser desleal, pode ter momentos de bobeira, pode se deixar levar pelo ter, pelo prazer e pelo poder, se tornar uma pessoa gananciosa, egoísta, vaidosa em excesso. Então, é necessário, muitas vezes, perdoar, como Deus sempre nos perdoa. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. E não me deixe cair, Senhor. Olha que oração forte. É tudo que nós precisamos na vida espiritual. Não me deixe cair na tentação. A tentação do orgulho. A tentação do individualismo. A tentação de potencializar uma picuinha. Eu conheço famílias que estão brigadas, famílias que tiveram uma história linda. Irmãos, uma história linda. Pais e filhos, história maravilhosa, amigos, que por causa de um mal entendido, de uma palavra dita, talvez sem o olhar, com um olhar talvez repressor, ou simplesmente, outras vezes nem sabe que fez algo de errado, mas tem aquele que fecha o coração e vai se afastando de pessoas do mesmo laço de sangue, vão se afastando por bobeira, por discussão, por picuinha. Geralmente as brigas de família são por coisas muito pequenas, muito medíocres, que não vale a pena. Tem que se refletir. É importante. O que nós estamos fazendo aqui é um bem para a sociedade. O Evangelho é um bem para a sociedade, é uma transformação social, é um resgate de vida e de famílias. Então é necessário, sim, lutar e pedir que não caiamos principalmente na tentação das picuinhas, das invejas, das carências afetivas. E por último, a gente pede que Deus faça um exorcismo, mas livrai-nos de todo o mal. Tem gente que diz, padre, eu acho que fizeram o trabalho de macumba para mim. O outro diz, meu Deus, padre, está carregado
Meu Deus, padre, eu acho que eu estou contaminado. Padre, aquela pessoa da minha família está com espírito ruim. Padre, me dá uma oração de exorcismo. Até tem no meu livro, mas mais do que isso, é chuva, né? É bênção. Mas na oração do Pai Nosso tem esse exorcismo.